Olá, eu me chamo Jaiana, tenho 18 anos, sou estudante do curso técnico de Química da Fundação Liberato e finalista da Mostra Tech Virtual 2020. Vim apresentar um pouco sobre o meu projeto, que estou desenvolvendo em parceria com a Universidade Fevale, com orientação da professora Maria Angélica e co-orientação da Simone Piccoli, intitulado Avaliação do uso de resíduos de milho como substrato para a produção de celulose bacteriana. Você sabia que algumas espécies de bactérias também são capazes de produzir essa mesma celulose que extraímos de vias vegetais? Sim, esse fato foi descoberto em 1886 pelo cientista britânico A.J. Brown, quando ele cultivou bactérias fermentadoras do vinagre sob condições estáticas. Desde então, diversos estudos e aplicações têm sido formulados para este biopolímero, e descobriu-se que mesmo que ela apresente fórmula química idêntica da celulose vegetal, ela apresenta fibras em um tamanho nanométrico, ou seja, extremamente menor, que fornecem a ela uma superfície de contato muito grande. Esse fenômeno faz com que suas propriedades sejam distintas, ou seja, ela possui uma alta resistência mecânica, uma alta capacidade de absorção de água, alta porosidade e elasticidade. Essas propriedades, somadas à sua biocompatibilidade, abrem um campo de aplicações muito grandes, que vão desde a indústria de alimentos, eletrônicos e embalagens até a medicina. A biomedicina é uma das áreas em que a celulose bacteriana apresenta-se como um material muito promissor, porque ela pode ser usada como uma matriz para a regeneração de tecidos, tanto duros quanto moles, e também como uma matriz para a incorporação de compostos. Paralelo a isso, tem-se, no Brasil, um problema com a geração de resíduos agroindustriais. Estudos projetam que até 2030 serão produzidos 1 gigatonelada destes resíduos. A utilização desta biomassa como meio alternativo em processos fermentativos apresenta-se como uma boa alternativa para baratear processos produtivos e agregar valor a cadeias agroindustriais. O milho é um dos grãos mais importantes para o agronegócio brasileiro. Somente em 2019 foram consumidos no país 11.125.000 toneladas do alimento. Os resíduos do beneficiamento deste grão, palha e sabugo, têm um fator residual de 58%. Diante deste cenário, elaborei a seguinte questão: é possível utilizar sabugos e palhas de milho como substrato para a produção de celulose bacteriana? Através de pesquisas bibliográficas, estabeleci a hipótese de que sim, é possível, visto que estes materiais encaixam-se na classe dos líquidos celulósicos e podem passar por tratamentos fornecendo açúcares fermentescíveis ao meio de cultura. A bactéria Gluconocetobacter ranceni, por sua vez, poderia metabolizar esses açúcares e, dessa forma, produzir celulose. O objetivo geral do projeto é verificar a capacidade da bactéria Gluconocetobacter ranceni em produzir celulose bacteriana utilizando resíduos de palha e sabugo de milho como substrato. Os objetivos específicos são produzir hidrolisados hemicelulósicos de palha e sabugo de milho e caracterizá-los quanto ao seu pH e condutividade, estabelecer condições controladas para o cultivo de celulose bacteriana e caracterizar as membranas formadas. A metodologia iniciou-se com a produção dos hidrolisados. Para isso, 150 gramas de matéria seca foi tratada com 15,3 ml de ácido sulfúrico concentrado e água suficiente para completar 1,5 litro de solução em um sistema de refluxo a 100 graus Celsius por 25 minutos. Após decorrido este tempo, a mistura reacional foi filtrada e 300 ml de hidrolisado foi reservado bruto, enquanto o restante foi destoxificado. O processo de destoxificação buscou eliminar qualquer vestígio de impureza ou de substância tóxica às bactérias. Para isso, a mistura foi tratada com óxido de cálcio até atingir pH 7, com posterior abaixamento de pH para 5 com ácido fosfórico. Então, a mistura foi filtrada e, após, foi novamente tratada com carvão ativado a 3% por 1 hora. Por fim, a mistura foi filtrada em membrana de 0,45 micrômetros para eliminar qualquer partícula que poderia estar no meio. E então, estes meios foram reservados para a produção dos meios de cultura. Foram produzidos separadamente os hidrolisados de palha e os hidrolisados de sabugo de milho. A segunda etapa do projeto consistiu no preparo e inoculação dos meios de cultura.
os hidrolisados produzidos na etapa anterior foram as fontes de carbono para esses meios. Sendo assim, observou-se as seguintes variáveis: de pH, de suplementação com fontes de nitrogênio e a influência que o tratamento de detoxificação teve no meio. Assim, preparou-se 4 meios de cultura para cada tipo de hidrolisado. O primeiro contendo somente o hidrolisado tratado, o segundo o hidrolisado tratado com ajuste de pH em 5, o terceiro contendo o hidrolisado tratado com suplementação de peptona a 3 gramas por litro e extrato de levedura a 5 gramas por litro, e o último contendo somente o hidrolisado bruto. Também preparou-se um meio de cultura padrão, contendo 25 gramas por litro de manitol, 5 gramas por litro de extrato de levedura e 3 gramas por litro de peptona. Os meios foram inoculados com 1 ml de pré-inóculo de Glucoacetobacter hanseníae, e esse pré-inóculo foi feito também em 100 ml de MIP. Antes da inoculação, todos os meios foram autoclavados por 15 minutos a 121 graus Celsius. Após a inoculação, os meios foram levados em estufa a 28 graus Celsius e permaneceram assim por 14 dias, sob condições estáticas. Decorridos os 14 dias, notou-se a formação de películas de celulose bacteriana na interface líquido-ar de todos os meios de cultura, exceto naqueles que continham os hidrolisados brutos. Então, as membranas foram removidas dos meios de cultura e foram limpas por 5 lavagens diárias com água destilada durante 3 dias. Após isso, para a remoção total das bactérias das membranas, foram tratadas a quente com soluções de hidróxido de sódio 0,1 molar em banho-maria a 80 graus Celsius por 30 minutos. Foram limpas em água corrente até atingirem o pH 7, e após isso, o seu rendimento foi avaliado. As análises de rendimento demonstraram que a produção de celulose bacteriana ficou entre 7 gramas de celulose por litro e 32 gramas de celulose por litro, sendo que os hidrolisados de palha de milho tiveram um desempenho pior do que os hidrolisados de sabugo de milho. A película que obteve maior massa foi a produzida com o hidrolisado de sabugo de milho suplementado. A suplementação teve uma ótima influência nos meios de cultura, aumentando em cerca de 10 gramas a produção de celulose. Já o pH teve uma influência variável, sendo positiva no caso dos hidrolisados de palha, mas negativa no caso dos hidrolisados de sabugo. E foi comprovado que a detoxificação foi eficaz, visto que nos meios contendo os hidrolisados tratados houve produção de celulose e nos hidrolisados brutos não aconteceu. A produção foi considerada relativamente alta, considerando que o meio padrão produziu 45 gramas de celulose por litro de meio de cultura. A pesquisa encontra-se em andamento, e os próximos passos envolvem a caracterização dessas membranas por microscopia eletrônica de varredura, análise no espectro de infravermelho, análise do teor de umidade e análise termogravimétrica. Isso será feito para mostrar que realmente o que foi produzido é celulose e avaliar as suas propriedades. Diante disso, conclui-se até o momento que a produção de celulose bacteriana por Glucoacetobacter hanseníae, utilizando resíduos de milho como substrato, é viável, visto que no cultivo feito ocorreu a evidência qualitativa da produção de celulose, que foi a formação das membranas. Conclui-se também que o processo de detoxificação feito foi eficaz, visto que nos meios contendo os hidrolisados tratados houve a produção de celulose, já nos hidrolisados brutos não. Conclui-se também que a suplementação do meio com fontes de nitrogênio é eficaz e aumenta significativamente a produção de celulose. Quanto ao pH, não foi possível ter-se conclusões se ele é benéfico ou não para o processo de síntese de celulose, e isso necessita de estudos mais aprofundados. Faz-se necessário também, em um momento futuro, estudar a possibilidade de aumento desse rendimento utilizando estes resíduos, para que a sua produção fique competitiva com o meio padrão. Obrigada pela atenção!